a necessidade de se resguardar e, ao mesmo tempo, de voltar, na medida do possível, uma certa normalidade. E é claro que se nós tivéssemos vacinas e uma vacinação eficiente, essa volta à normalidade seria facilitada. Mas o presidente está pouco se lixando para aqueles que morreram. E aí hoje, falando a seus apoiadores, referiu-se aos idiotas que ficam em casa. Nem precisa botar o vídeo, que é uma coisa lamentável. Aos idiotas que ficam em casa. Ora, quem pode ficar em casa, a recomendação universal ainda hoje é quem pode ficar em casa, fique. Não podendo ficar, tome todos os cuidados para não se contaminar, incluindo, obviamente, o uso de máscara. O que o presidente não fez na manifestação golpista. E não faz. Então, o comportamento do presidente inequivocamente contribui para a contaminação. E ele é o único chefe de Estado no mundo hoje que faz isso. Não, se existe algum comportamento idiota, presidente, é o daqueles que seguem a sua orientação. A sua orientação em si é uma idiotice, mas o senhor faz por cálculo. Nós já tratamos disso aqui. Para manter unida aquela sua base ali, né? Porque afinal de contas as pessoas querem ouvir essas idiotices que Vossa Excelência fala. E que contribuem, insisto, para contaminar pessoas e para matar pessoas. Muita gente teme uma terceira onda no Brasil. Se houver, há dois fatores preponderantes para que aconteça. A baixa vacinação e a responsabilidade, senhor Jair Bolsonaro, é sua. E o comportamento irresponsável de muita gente. E essa responsabilidade também é sua. E, secundariamente, desse staff militar que apoia o seu governo, a começar do atual ministro da Defesa, que era ministro-chefe da Casa Civil, a quem coube coordenar os esforços contra a Covid-19 e que, infelizmente, nada fez. Há uma outra coisa aqui, até um amigo gay me mandou uma piadinha, que eu não vou poder falar aqui, mas eu posso, de qualquer modo, referir-me a ela, né? O presidente foi indagado ali pelos seus malucos, como estava o estado de saúde dele e tal, e aí ele disse sobre si mesmo: sou imbrochável, imorrível, eu nem sabia que ele tinha conquistado a vida eterna já, e incomível. Numa referência, num emprego sexual, né, da palavra. Como eu vou dizer? Bom, presidente, a pessoa pode ser incomível por dois fatores, como diria Padre Vieira. Olhem que eu vou empregar Padre Vieira, né? Por dois fatores. Momento cultural. Estou sacaneando o Padre Vieira, naturalmente. Ou é por parte de quem pratica o verbo ou de quem é alvo do verbo praticado, né? Vejam, para que o senhor possa se dizer nesta condição, né? Para que o senhor possa se dizer nessa condição de incomível, necessário seria que houvesse quem tivesse a pretensão do ato. E eu duvido que exista. Duvido que exista.
Né? Isso daí, presidente, é mais ou menos como eu dizer que não quero saber da Gisele Bündchen, se ela der em cima de mim, tô fora, entendeu? Acontece que isso não vai acontecer, presidente. Infelizmente, entendeu? Então, no seu caso, ser incomível não é uma escolha só. Também é uma determinação que não depende da sua vontade. Quanto a ser imorrível, bom, imorrível o senhor não deve ser, né? Essa palavra magnífica. Quanto a imbrochável, bom, aí teria de haver o testemunho, né? E saber fazer um histórico. Não vou fazer considerações a respeito. Não vou fazer considerações a respeito. Mas eu noto que o presidente está cada vez mais se apresentando ao público não como aquele que tem um padrão de administração. Então, atenção, você que quer votar no Bolsonaro, né, não avalie seu governo, não avalie a eficiência da vacinação, não avalie o desempenho econômico. Você que vai votar no Bolsonaro, você quer um macho que nunca broxou? Ó, Bolsonaro. O que você faz com um presidente assim, não sei, aí é com você. Imortal, evidentemente, ele não é, ele está mentindo. Né? E quanto a outra característica que ele acha que ele jamais manteria uma relação com gay, é preciso saber se algum gay gostaria de ter uma relação com ele. Né? Eu tenho dúvida. E claro, ele disse isso no Dia Internacional da Luta contra a LGBTI-fobia. E é claro que ele sabia disso. E uma última coisa estúpida, né? Existem remédios derivados da maconha, da planta, que curam, que minoram problemas de quem tem doenças graves. Né? Então, existe, por exemplo, o canabidiol, que é um derivado, é um dos componentes da maconha, um dos canabinoides da maconha, que trata pessoas que têm convulsões, comprovadamente trata pessoas que têm convulsões. Né? Tem o THC, o tetrahidrocannabinol, que é a substância que dá o barato na maconha, mas que, quimicamente tratado, serve, por exemplo, para minorar o sofrimento das pessoas que fazem quimioterapia. Quando se fala em remédio derivado da maconha, não é uma administração da maconha, não é tomar remédio para ter barato. Esses são outros 500, não vou nem discutir isso aqui agora. O ópio fumado é uma das drogas mais poderosas que tem. Não é? Sintetizado e injetado também. Só que o ópio é a base dos anestésicos todos, quase todos que nós temos. Ser contra o uso dos remédios derivados de maconha, porque é maconha, é como ser contra os anestésicos derivados do ópio, os opiáceos, opioides. É uma estupidez, é uma burrice, é um obscurantismo. Aí vai o presidente, também para os seus loucos, e diz: é engraçado, maconha pode, cloroquina não pode. Maconha e cocaína faz bem sem problema. Quem disse que faz bem? Onde está escrito que faz bem? Quem defende que faz bem? Então, na verdade, quando o senhor se opõe aos remédios derivados da maconha, é como se o senhor fosse contra
Anestesia. Porque, afinal de contas, ela deriva de uma planta, a papoula, que produz o ópio. E que sim, pode fazer muito mal. Querido presidente, a cloroquina não serve ao tratamento da Covid e, administrada como o senhor recomenda, faz mal sim. Esses outros remédios derivados da maconha e do ópio, bem administrados, eles melhoram a vida das pessoas e salvam vidas. E aí só me resta concluir uma coisa. Isso é para você que está ouvindo o programa, né? Já me estendi demais, meninos, mas enfim. Não. Olha aqui. Diante de quando você estiver num dilema, assim, tem aqueles grandes dilemas da humanidade, né? Assim, você não sabe direito qual é a sua posição, você acha que existem argumentos, tal. Você não sabe, você está em dúvida de que lado abraçar. Eu tenho uma sugestão inicial para você. Claro, você não deve se conformar com ela, deve pesquisar. Mas verifica, entra no Google e vê se o Bolsonaro já se posicionou a respeito daquele assunto. Tá? Uma boa chance de você abraçar o lado certo é ir fazer o contrário do que o Bolsonaro recomenda. Ele se torna uma espécie de referência de tudo que há de errado, de equivocado, de truculento, de ignorante, de obscurantista no país. Olha essa lista de coisas que eu fiz aqui. Tudo isso em 2 miseráveis dias. Tudo isso em 2 miseráveis dias. Né? Essa quantidade de bobagem. Seja bobagem na esfera política, seja bobagem na esfera comportamental, seja bobagem na esfera científica, ele não para. Ele não para. Hã? Então, olha, eu não sei o que eu penso a respeito. Veja o que o Bolsonaro pensa. E pense o contrário. A chance de você acertar em 95% das vezes é enorme. Agora, atenção. Não basta isso, né? Ah, se o Bolsonaro é, então eu sou... Não. Vá lá e pesquise. Vai que ele esteja dando uma bola dentro de vez em quando. De vez em quando. Hã? Mas, em princípio, é isso. O presidente se torna referência de tudo que há de errado, estúpido e obscurantista no país. Inclusive nesse caso. Porque ele está vendo remédios que salvam vidas como se fosse gente interessada apenas em dar um barato, em ter um barato. Quem tomar esse remédio não vai ficar numa boa. Na verdade, são remédios para pessoas que estão sofrendo muito, senhor presidente. Mas esperar de Vossa Excelência empatia também é um esforço inútil. E aí tudo indica já uma questão de conformação cerebral. Né? E, portanto, o nosso cuidado e a nossa vigilância devem de fato ser redobradas.